todos. Dando sequência ao estudo do livro de Atos, nós estamos no capítulo 20. Acontece uma coisa interessante, que Paulo ele se despede, né, dos discípulos, e ele iria a princípio para a Síria, mas ele descobre que havia um plano contra ele, então por isso ele retorna de onde ele veio. É interessante porque não é o fato de ele ser apóstolo que o isentava de riscos ou até de perseguições e da necessidade de recuar muitas vezes. Nesse caso ele recuou. Recuar também significava avançar, né? Acontece outra coisa interessante, que foi a ressurreição de Eutico em Troade. Em Troade, ele se reuniu para partir o pão e para falar com os discípulos. E ele falou até meia-noite. Mostra, inclusive, que Paulo falava bastante, gente. Porque esse Eutico estava numa janela do terceiro andar, que era o pavilhão que eles estavam reunidos, e ele caiu da janela e chegou a ser declarado como morto. E Paulo inclina sobre ele e o abraça, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. No dia seguinte, ele inclusive fala também em outro lugar, e diz que ele fala demoradamente, né? Interessante que quando ele chega aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele declara toda a dedicação que ele teve e tudo mais. E agora, no 22, ele fala que ele vai voltar para Jerusalém. Ele não sabe o que aconteceria lá com ele, mas que em todos os casos o Espírito Santo o avisa das prisões e sofrimentos que o esperam. Eu creio que o versículo 24 é o ápice do capítulo, porque nos traz uma lição fantástica. Diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então ele está dizendo assim: de tudo que eu sofri, eu não considero valor algum na minha vida em si, contanto que o propósito de Deus se cumpra em mim e através de mim, parafraseando Paulo. E ele diz que sabia que depois ele nunca mais veria aquele povo, então isso foi um motivo de grande tristeza entre eles, mas ele também deixou bastante orientações, e diz que quando ele partisse também entraria no meio deles lobos ferozes que provavelmente não tinham a intenção de poupar o rebanho, era para destruir mesmo, que era para eles vigiarem, né? E é interessante a gente pensar que a dedicação de Paulo não o livrou de problemas, não o livrou de perseguições, não o livrou de perigos, mas em tudo isso e através de tudo isso ele via a glória de Deus e a vontade de Deus cumprida na vida dele. E é um exemplo para nós. Nós não sabemos o que nós vamos viver, mas sabemos o Deus que nós servimos. Então, que esse versículo 24 seja a tônica da nossa vida, que a gente não considere a nossa vida como preciosa, contanto que a gente cumpra a nossa carreira e guarde a fé. Em nome de Jesus, Senhor, que essa seja a proposta para nós, que a gente possa receber do Teu amor, da Tua paz, da Tua libertação, entendendo que o mundo pode ser mau, mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.